Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículos 11, 12 e 13. Externo minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Nossa gratidão também extensiva ao nosso pastor Joabe, Deus continue abençoando, e ao presbítero Davis e sua família, e passamos um bom tempo ali, ele sendo nosso dirigente no Tanquinho, mas a nossa amizade já vem mais de 10 anos. Eu me lembro que a primeira vez que eu saí para trazer uma palavra fora foi na Rua da Bênção, e o presbítero Davison, ele era o dirigente ali daquela congregação, e ali nos conhecemos, e graças a Deus é uma bênção. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículos 11 a 13. Quantos acharam, digam amém. Amém. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Versículo 13. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Amém? Você poderia olhar para seu irmão e dizer assim: da divisa de Bet-Semes, o teu inimigo não passa. Da divisa ele não passa. Amados irmãos, esse texto é um dos textos que mais me impactam, pois vai falar do utensílio máximo que representava a presença de Deus no meio de Israel. Trata-se da Arca da Aliança. Esse projeto, outrora ministrado a Moisés no Monte Sinai, conforme Êxodo capítulo 25, quando Deus está dando as configurações do tabernáculo para Moisés, que se tratava-se de uma tenda móvel, e dentro daquela tenda havia alguns utensílios, como o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso, o altar do holocausto, a pia, mas no lugar santíssimo haveria de estar a representação da presença de Deus no meio de Israel. O projeto chamado Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi um projeto de Deus ministrado a Moisés. Um projeto esse feito de madeira de cetim, revestido por dentro e por fora. Era uma caixa, um caixote, e havia um propiciatório, e essa tampa chamada propiciatório, havia 2 querubins que estavam com as suas asas estendidas, um para o outro. A face dos querubins estavam inclinados para o propiciatório. A palavra do Senhor diz que Deus mandou Moisés colocar 4 argolas, 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. E entre as argolas, 2 varais, um varal do lado esquerdo e um varal do lado direito, para que a tribo que Deus determinasse viesse a conduzir a arca. Aqui já fica subentendido que a arca ela não ficava tão somente no lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos, que era após o véu, o grande véu do tabernáculo, mas ela era conduzida para estar no meio do povo. Quando o povo desarmava o tabernáculo, a tribo de Levi, que foi designada para conduzir a arca, eles tiravam a arca. E Deus falou no capítulo 25, ele disse: Moisés, dentro da arca haverá alguns utensílios sagrados. E essa revelação foi ministrada ao escritor dos Hebreus no capítulo 9. Dentro da arca
havia o pote de maná, que foi a provisão de Deus no deserto para o povo. Havia a vara de Arão, que confirmou o seu ministério sacerdotal. E também havia as tábuas da lei, que era a palavra de Deus para o povo. E Deus disse: quando tudo estiver dentro do caixote, quando tudo estiver dentro da arca, eu descerei do céu e falarei contigo em cima da tampa. Deus estava dizendo: o projeto da Arca da Aliança será marcado pela minha presença. A minha presença estará entre os querubins. A minha presença estará no meio. E ali eu vou ser adorado, vou ser cultuado. Vou marcar um encontro com Moisés. Vou marcar um encontro com o meu povo. Porque eu vou descer do meu trono e estarei repousando em cima da tampa do propiciatório. Então, se Deus falou que desceria, se Deus falou que falaria, se Deus falou que estaria, então o projeto estava marcado como o projeto que revelava a presença de Deus no meio de Israel. Israel entendia: se a arca está no nosso meio, Deus está no nosso meio. Se a arca sair do nosso meio, Deus sairá do nosso meio. Era simples de entender. Deus estava dizendo: eu quero estar no meio do meu povo. E quando Moisés entrar no lugar santíssimo, eu descerei em cima da arca e vou falar com Moisés, e vou falar com o meu povo, e vou falar com a minha igreja. A Arca da Aliança, conforme o sucessor de Moisés, Josué, Deus deu uma missão a Josué dizendo: olha, no capítulo 6 de Josué, no versículo 1, eu já te dei a Jericó. Jericó, você vai cercar essa cidade e vai dar voltas em Jericó. Durante 6 dias, você vai rodear uma vez em cada dia. E no 7º dia, você dará 7 voltas. No tocante da última volta, você vai gritar com todo o povo. E quando o povo gritar, a minha glória descerá na muralha e os muros cairão de alto a baixo e o meu povo passará por cima, totalizando 13 voltas. Mas perceba que quando Deus, ele disse: a cidade já é tua. E quando Deus fala que algo já é teu, então já está determinado. Quando Deus diz que a bênção já é tua, a bênção é tua. Quando Deus disse: a porta já se abriu, a porta já se abriu. Deus disse: Josué, a cidade já é tua. Porém, você vai andar, você vai marchar, você vai tocar o pífaro, você vai tocar as trombetas com o sacerdote. Olha a atitude de Josué. Além de Deus determinar todas essas coisas, ele olha para a arca que está no tabernáculo e diz assim: tribo de Levi, preparem a arca, porque a arca rodeará a cidade de Jericó. Josué estava dizendo: a bênção já é minha, a porta já é minha, mas eu quero a presença de Deus como marco da glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado quando as muralhas caírem por terra. Ele estava dizendo: eu já tenho uma bênção, a terra é prometida, porém eu quero a arca aqui, eu quero a presença aqui. A primeira volta, a presença de Deus rodeou toda a muralha de Jericó. No segundo dia, mais uma volta, a presença rodeou as muralhas. Quarto, terceiro, quarto, quinto, sexto, a presença de Deus rodeou a cidade. No 7º dia, primeira volta, a presença de Deus rodeou a cidade. Até você dar glória, tem mais 6. No segundo dia, ou na segunda volta do 7º dia, a presença de Deus continuou rodeando as muralhas. No 7º dia, terceira volta, a presença de Deus incansavelmente continuou com o povo.
No sétimo dia, a quarta volta, a presença de Deus continuava com o povo. No sétimo dia, quinta, sexta e na sétima volta do último dia, Josué gritou com todo o povo. Aí Deus desceu do céu, deu um toquinho na muralha e disse: muralha, caia por terra. Deus estava nos ensinando uma lição. A muralha estava cercando um rei pagão, um rei que fazia escarnecer da palavra do Senhor. E Deus estava dizendo: eu vou derrubar essa muralha, o meu povo vai entrar e a minha glória fará presente dentro de Jericó. Eu quero liberar uma palavra profética para você e para a tua casa. Deus já está rodeando a terra do teu adversário, e se prepara, porque as muralhas vão cair de alto a baixo. Pergunta assim para teu irmão: qual é a muralha que você está enfrentando? Hoje tu vai gritar e ela vai cair. Quem vai gritar? Quem vai levantar a mão para dar glória? Quem vai gritar? Quem vai gritar? Quem vai gritar? Enquanto tu adora, Deus já está trabalhando naquela muralha indestrutível, inabalável. Deus já está fazendo o possível dentro do impossível. Deus está trabalhando nesta noite. Deus vai enfraquecer a terra do teu adversário. Porque às vezes, meu presbítero, o diabo se levanta e quer atrapalhar os planos de Deus. Quer colocar muralha na porta que já está aberta. Quer colocar muralha de enfermidade. O médico diz: não tem jeito, é uma muralha. Aí você diz: não tem jeito não. Mas eu quero te dizer uma coisa: que o céu é que governa a terra. E o Deus que criou os céus, Ele fala. Ele fala. Deus ainda distorce o conselho de Aitofel. Quando ele diz: vai ser assim, vai acabar, Deus chega e diz: a oração de Davi, eu vou distorcer o conselho e a muralha vai cair. A arca estava ali, e os anos se passam, Israel se fortalece, porque Deus estava com a sua fortaleza em Israel. Mas agora no capítulo 5, ou capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel, Israel vai entrar em uma batalha contra os filisteus. E a Bíblia diz, na primeira ordem de batalha, quando o primeiro batalhão vai guerrear, Israel perece perante os filisteus. 4.000 homens caíram. Por quê? Eles não levaram a arca. Eles não trouxeram consigo a arca. E diz a Bíblia que os anciões se levantam e fazem uma reunião e dizem assim: porque o Senhor permitiu com que os filisteus viessem a nos guerrear, a nos vencer nessa primeira ordem de batalha. 4.000 homens morreram. Eles disseram: é porque a arca não está aqui. Ei, irmãos, é perigoso. É perigoso estar em uma guerra sem a presença de Deus. É perigoso estar em uma batalha sem a presença de Deus. O salmista disse: se não fora o Senhor, os homens já teriam nos consumido vivos. Você está entendendo isso? Que sem a presença de Deus não existe vitória. Que sem a presença de Deus não existe vitória em batalhas e guerras, não existe. Mas com a presença dele, irmãos, você não está entendendo. Nessa guerra que você está pelejando, você vai parar de pelejar, porque ele está dizendo: esta peleja não é tua, é minha. Quando a presença de Deus chega na guerra, o cenário muda, a situação muda, porque ele pega o governo da guerra e diz: eu vou governar, vou batalhar e vou vencer pelo meu povo. Mandaram trazer a arca, trouxeram a arca da aliança, e quando a arca chegou, o povo jubilou, levantou a mão, deu glória. Mas, irmãos, existe uma grande diferença de Deus estar em um ambiente
e ele manifestar a sua glória no ambiente. Se a arca representa a presença de Deus, a presença de Deus chegou na guerra. Porém, os filisteus disseram: sede homens, filisteus, vocês vão deixar que Israel seja sobre vós como ele foi com Faraó? Quando enviou os deuses, quando os deuses fizeram aquelas coisas lá no Egito, eles disseram: sede homens e pelejai. A presença de Deus chegou, mas ela não se manifestou. Aí o Espírito Santo me ensinou uma lição aqui. Por quê? Às vezes nós só chamamos a presença de Deus quando tudo está bem, ou quando tudo está mal, quando estamos perdendo, quando a gente vê que os nossos recursos não vão alcançar o nosso propósito. Aí a gente ora, a gente consagra, a gente jejua. Foi a situação de Israel. Deus chegou, mas ele não se manifestou na guerra, porque Israel estava dizendo: eu estou precisando de Deus agora. Mas se eles tivessem consultado a Deus desde o princípio, aquela guerra teria sido vencida pelos israelitas. Mas Deus não se manifestou. E quando Deus não se manifesta em uma guerra, o destroço é inevitável. 30.000 homens caíram por terra. Juntando com a primeira ordem de batalha, 34.000 homens morreram. Eita! Eles pegaram a arca como troféu e colocaram a arca da aliança aos pés de Dagon em Asdod. Para quem não sabe, Asdod era a principal cidade do país da Filístia. Lá tinha um grande templo, uma grande imensidão de adoração a Dagon. E Dagon ficava justamente em seu pedestal, no lugar santo do templo dele. E eles colocaram a arca da aliança aos pés de Dagon. Como que dizia: vencemos a guerra e o Deus de Israel está prostrado perante Dagon. Mas no outro dia, quando eles estavam lá tomando seu vinho, fazendo seu churrasco, vencemos, alcançamos, destruímos, conquistamos. Aí o sacerdote de Dagon, que era responsável pela limpeza do templo, ele abre a porta. E quando ele abre a porta, ele vê uma visão que não era espiritual, era física. Ele viu com os seus olhos físicos. Ele vê Dagon. Agora eu quero que você explique isso. Que está no seu pedestal, desceu e se ajoelhou perante a arca. Não, para a gente mastigar melhor. A Bíblia diz que estátuas, elas têm mão, mas não pegam. Têm pé, mas não andam. Tem olhos, mas não vê. Boca, mas não falam. Ouvidos, mas não ouvem. Mas o que foi que aconteceu ali? Que a estátua desceu e se ajoelhou perante a arca. Quando Deus chega, irmãos, quando Deus chega no ambiente, a glória é dele. Dagon estava dizendo nas entrelinhas do texto: até hoje eu governava, até hoje eu era adorado, até hoje eu fazia, até hoje eu era reverenciado, mas agora que chegou aqui, manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda no templo, manda nos filisteus, e eu vou me ajoelhar perante a presença dele. Mas você pode levantar a mão para adorar nesta noite? Porque quando Deus chega, até o inimigo ensina-nos uma lição. Olha a lição que Dagon está ensinando: eu vou adorar. Eu não vou perder tempo. Aí, irmãos, com a ajuda do sacerdote, pegaram Dagon e colocaram novamente no pedestal dele. Aí já estava todo mundo, era o comentário no país da Filístia, em Asdod, em Gate, em Ascalon, Ecrom. Rapaz, tu não sabe de nada. O nosso Deus, que eu nunca vi andar, ele desceu do pedestal dele e foi até a arca da aliança e se ajoelhou. Aí no outro dia, olha, vamos ver o que vai acontecer no outro dia. Novamente o sacerdote chegou lá. Quando ele chegou,
Dagon desceu do pedestal de novo. E agora as mãos, os pés estavam cerrados até a cabeça. E diz a Bíblia que só o tronco ficou a Dagon. Era Deus dizendo: quem mexer com Israel vai perder a mão, vai perder o pé e vai perder a cabeça. Em outras palavras, quem mexer com você, quem mexer com a tua casa, já tem uma cova estendida e preparada, que o próprio Jeová já está abrindo e vai enterrar o teu inimigo lá. Eu não estava programando para dizer isso, mas o Espírito da revelação desce nessa noite, que Deus está preparando uma cova para o teu adversário, que vem te afligindo, que vem te maltratando, que vem falando mal de você. Prepara-te, terra! Jeová está fazendo assim, está abrindo um buraco. Diz: continua falando mal dela, continua falando mal dele, continua caluniando. Eita, irmão, que Deus nesses últimos dias, vai fazer muita gente descer da terra. Ele vai fazer por causa de você. De que profasterga, lebre choque fóriga da gácia. Eita, que palavra é essa, Jeová? Eu já vi o inimigo abrir cova para tentar enterrar a gente, mas Jeová tem uma pá que ele também abre. Tem que fóriga da gaço e que manta cada gacé. Vicho comuntre a fariga sari binicanto. Vai abrir, olha, vai fazer assim, ó. E quando alguém descer, não adianta pedir misericórdia, porque assim diz o Senhor: eu vou fazer. Tu não está nem pedindo, mas eu vou fazer. Vai acontecer algo novo. Eita, que Jeová grande. Ô Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus forte, muito forte, poderosamente forte nesta noite. E Jeová está falando com a terra. E Ele está dizendo para você: descanse o seu coração, porque eu estou agindo, pelejando e fazendo. E para a gente concluir, irmãos, fizeram a arca rodear nas 5 principais cidades dos filisteus. E diz a Bíblia que aonde a arca ia passando, a mão do Senhor ia ferindo os filisteus. 7 meses se passaram. E os filisteus entram em uma reunião e dizem assim: olha, a arca não pode ficar no nosso meio, porque aonde a arca passa aqui na nossa terra, a mão de Deus começa a operar. A mão de Deus começa a fazer. A mão de Deus começa a agir. Então a arca não pode ficar mais no nosso meio. Então disseram: vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 carroças novas, ou uma carroça nova, e 2 vacas que ainda amamentam. Vamos colocar a arca da aliança em cima da carroça. Se a arca da aliança for para Bet-Semes, foi Deus que fez todas essas coisas. Porém, se a arca da aliança for dirigida pela carruagem para outro lugar, então saberemos que não foi Deus, e essa enfermidade e essa luta veio por acaso. Agora, quem é criador aqui de boi sabe. Eu não sou criador, mas a minha sogra é. Quando a vaca está ali amamentando com o seu novilho, se tirar ele de perto, ela vai começar a mugir e vai começar a sair em disparada procurando o filhote. Ela diz: cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Veja o que a Bíblia está dizendo. Veja a revelação. Que a Bíblia diz que os filisteus tiraram os novilhos das vacas. Por quê? Ele estava dizendo: se for Deus eu quero ver mesmo. Aí colocaram a arca em cima. E as vacas caladas. E as vacas direcionadas. Porque Deus estava colocando o GPS nela. Olha, tem direção.
Não vai para a Alemanha, não vai para o Irã, não vai para o Iraque, não vai para a Inglaterra, não vai para o Brasil. É para Bet-Semes. Quando a arca chegou na carruagem, as vacas, prontamente começaram a mugir. Mugindo e andando. Esqueceram dos filhotes e elas, eu vou para o ponto de encontro que Deus já determinou. Eu vou para o ponto de encontro. Deus já mandou a localização aqui. Vou lá. E nisso os 5 príncipes dos filisteus estavam acompanhando. Quando as vacas vão encaminhando e chegam no termo, na divisa que separava Bet-Semes do país da Filístia, a terra de Deus da terra do inimigo, elas entraram em Bet-Semes. Quando os 5 príncipes olharam, eles diziam: olha, a arca entrou. Vamos embora. A arca entrou. Vamos embora. Vou repetir novamente. A arca entrou e os filisteus disseram: vamos embora. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a arca vai entrar na tua casa hoje. E os inimigos que estão olhando vão embora, vão embora, vão embora, vão embora, vão embora, vão embora. Levanta a tua mão assim, aponta o dedo e diga assim: Satanás, vai embora hoje, vai embora hoje, porque a presença já entrou, 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 a presença já entrou. A presença vai entrar no teu trabalho. A presença vai entrar na faculdade. A presença vai entrar nos hospitais. A presença vai entrar no leito de morte. A presença vai chegar. E os inimigos, vão ter que ir embora. Deus está dando descanso a crente aqui na terra hoje, porque a presença dele já está entrando no teu lar. Satanás não queria. As vagas não eram para ser encaminhadas, mas Jeová disse: tem GPS, localização certa. A bênção vai entrar na tua casa hoje, vai entrar no teu quarto hoje, vai entrar na cozinha hoje, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Entra, entra, entra. Tem renovo entrando hoje na tua casa, tem providência entrando hoje na tua casa. Tem. Levanta a sua mão para adorar a Jesus, porque enquanto tu adora, Ele entra na tua casa. Ele vai entrar, presbítero Davis. Ele já está entrando no ambiente secreto, aonde você não pode ir. A presença já entrou. Já entrou. Já entrou. Já entrou. Já entrou. Adore a Deus, porque a presença, ela voltou para Bet-Semes e o povo se alegrou. Diz a Bíblia que o povo se alegrou. Essa noite eu concluo essa mensagem dizendo: receba a alegria da parte de Deus, porque Deus está visitando a tua estrutura, a tua casa. Receba alegria.